Nunca foi dito melhor. Que diabos está acontecendo? O Papa Leão XIV reuniu urgentemente 300 exorcistas em Sacrofano, perto de Roma. Sim, 1/3 de todos os exorcistas do mundo foi convocado com a desculpa de um congresso especial. Muito especial. Que só é realizado por 2 motivos. Ou para nomear um novo presidente de sua organização internacional, com poder até mesmo para realizar exorcismos em não católicos, ou então porque há uma emergência. Uma emergência real e enorme, que geralmente costuma ser o que chamam de surto. Onde, em pouco tempo, percebe-se que milhares de pessoas estão sendo atacadas e sucumbem à dominação dos demônios. E eles, os exorcistas, precisam expor e discutir seus casos para entender as causas e aperfeiçoar suas ações para combatê-los sem morrer na tentativa. Nenhum dos 300 duvidava. Estavam reunidos devido a um surto. O que eles não imaginavam era que a informação centralizada no Vaticano era de tal magnitude que o próprio Papa Leão XIV lhes enviou uma mensagem extensa e clara. Uma que começava dizendo: "Isso é muito mais grave. Estamos diante de uma verdadeira pandemia de possessão demoníaca. Você quer saber do que se trata tudo isso? Você vai conhecer tudo o que a imprensa do Vaticano não revelou sobre essa reunião de emergência de exorcistas." Qual foi a verdadeira mensagem do Papa? E nem pense em perder o final. Sim. Consegui o testemunho de um dos padres que revela todas as informações sobre o que está acontecendo atualmente. Prepare-se, eu sou El Documentalista. E é isso. O Vaticano em pânico, 300 exorcistas convocados de emergência. Das sombras até a luz. É mistério e intriga. E descobri no meio da verdade que existem mundos paralelos e através dos meus erros conheci a humildade. Fazendo um pacto com o céu. Eu sou documentarista. Isso acabou de acontecer há apenas alguns dias em Sacrofano, perto de Roma, por vias oficiais, que você pode ler em qualquer jornal especializado. Você pode procurar no YouTube se quiser. Em sua mensagem, o pontífice definiu o ministério do exorcista como delicado, mas mais necessário do que nunca, pedindo para vivê-lo tanto como ministério de libertação quanto de consolo. E ressaltando a invocação da presença de Cristo no sacramento do exorcismo. Mas antes de revelar a verdade para você, você deve saber quem participou. Você precisa saber o que é necessário para ser exorcista da Igreja Católica. A primeira coisa é ser padre, é claro. Isso leva entre 8 e 10 anos de estudos aprofundados, especialmente de teologia, que inclui a demonologia, um ramo dessa disciplina que nomeia, cataloga e hierarquiza todos os demônios conhecidos. E são milhares deles. Depois, nomeação episcopal. Um sacerdote deve ser designado por seu bispo para exercer o ministério de exorcista. A faculdade não é individual nem autodeclarada. Terceiro, formação e preparação constante. O exorcista precisa de formação pontual em teologia pastoral e discernimento clínico, distinção entre problemas médicos, psiquiátricos e possíveis possessões. Geralmente recebe protocolos e participa de encontros como os da poderosa organização internacional, onde são exigidas cartas de recomendação e avals eclesiásticos para ingressar. Quarto, ser especialista em rituais e normas.
O ritual vigente e suas normas pastorais provêm da revisão do Rituale Romanum, publicado como De Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dan, de 1999, que regulamenta a prática. Tudo isso demora muito mais. Onde, além disso, primeiro você deve acompanhar um exorcista na prática de seus casos para aprender no campo de batalha. Se você tem coragem para enfrentar os demônios sem chorar de medo ou se borrar. Pessoalmente, conheço uns 10 exorcistas. Mas quantos existem de verdade? De acordo com as informações que o padre Íngaro me forneceu, são cerca de 900 membros. São suficientes? Claro que não. A igreja tem quase 3.000 dioceses para cobrir e faltam muitos exorcistas especializados. Diante de emergências, os bispos assumem esse papel. Quem eram eles? Ou não? Agora prestem atenção, porque vou narrar o testemunho do padre Laurent, um dos especialistas em exorcismo que foi convocado. E como vocês bem sabem, ele já me chamou antes para colaborar em alguns dos seus piores casos. Isso foi o que ele me contou. Acredite em mim, Davi. O que estamos vivendo não é um aumento isolado de possessões, é um ataque estratégico. Não sou eu quem diz, mas os demônios estão se organizando. Quem disse isso foi o Papa Leão XIV com todas as letras, apontando Belial como o general dessas legiões que agora marcham sobre o mundo. Meu telefone toca sem parar há meses. Ligações de famílias destruídas, mães que dizem que seus filhos falam com vozes que não são deles, médicos que não encontram explicação clínica e acabam me procurando. O que mais me preocupa não são os casos isolados, mas sim a velocidade com que eles se multiplicam. Na minha diocese, os pedidos de intervenção dispararam para níveis que eu jamais imaginei. O Papa, em sua mensagem recente aos exorcistas reunidos em Roma, não falou em termos ambíguos. Ele nos disse que Belial, aquele que organiza a podridão, lançou uma ofensiva para fraturar o que ainda sustenta a humanidade. A família, a fé e a esperança. E ele nos explicou que esses ataques não buscam apenas possuir corpos, mas destruir a confiança, semear a desunião e corroer a fé na igreja. Quando ouvi essas palavras, soube que a tempestade está apenas começando. Um dos depoimentos foi do padre Machado, discípulo de Amorte. Ele se levantou e disse: "Fui até aquela casa. A família era devota e honrada. A menina era um anjo, mas a mãe a encontrou com uma tesoura às 3 da manhã, tentando cortar as próprias orelhas. Para não continuar ouvindo aquela voz que dizia: você quer ser como sua cantora favorita? Você já matou o gato por mim, agora sela o pacto e terá tudo. Afogue seu irmãozinho na banheira e diga que ele caiu, sem querer." O Papa falou conosco como um teólogo distante, falou conosco como um general em guerra. Digo que Belial se adaptou. Eles são mais imunes. E agora, suas legiões sabem usar nossas falhas, nossas solidões e até nossas próprias dúvidas como armas contra nós. No congresso de exorcistas éramos cerca de 300 sacerdotes e auxiliares. Alguns de nós já estão há décadas no ministério, outros são jovens recém-nomeados. E lá, entre conferências e orações, o Papa nos enviou uma mensagem que ainda sinto na alma. O inimigo já não ataca mais com a paciência metódica de antes. Agora vai direto à mente e ao coração das multidões, sem rodeios. Pecado após pecado vai quebrando a vontade. Belial sabe que não precisa assustar, se pode dividir, não precisa gritar, se pode seduzir. E a sociedade hoje quer tudo rápido, sem esforço nem compromisso. Ele sabe que tem o cenário ideal.
O padre novo também deu testemunho e disse: um operário da construção, bom homem de sua diocese no México, perdeu o emprego. E assustado e deprimido por causa do sustento da família, começou a rezar para todo santo pagão que lhe veio à mente. Procurando na internet quem era o mais milagreiro, 48 horas depois, sua amada esposa o encontrou escondido debaixo da cama. Ele tinha dormido lá a noite toda. Quando ela tentou ajudá-lo a sair, o marido gritou: "Não me toque, Turfo!" E disse ao preo que somos milhões de vezes isso, que vai vir e o tempo está acabando. Sim, um romeno com sotaque perfeito. Um idioma que, claro, o bom homem nunca tinha sequer ouvido falar, e que, como muitos daqui sabem, significa "não me toque, vadia". E avise ao sacerdote, somos milhões. Desta vez, algo está vindo, e o tempo está acabando. Quando o padre novo terminou de contar, houve um silêncio denso. Muitos de nós entendemos imediatamente o que estávamos vivendo há semanas. Que o que vemos em nossas paróquias, as crises, os colapsos emocionais, os jovens presos em rituais digitais que nunca tínhamos visto antes. Não são fenômenos isolados, mas sim peças de uma estratégia maior. Belial está usando a modernidade como seu campo de batalha. A verdade é que estamos vendo um recorde de possessões, e não porque haja mais demônios, mas porque os que atacam o fazem com inteligência coordenada, com um objetivo: destruir as famílias, semear o terror e nos afastar de Deus o mais rápido possível. Eu conto o que vivo na pele, o senhor sabe. Eu já enfrentei pessoas que falam línguas que nunca estudaram, que revelam segredos íntimos que nem seus pais sabiam, e que ao pronunciar o nome de Cristo se contorcem como se um ferro em brasa os atravessasse. Mas o que é diferente nesta onda é a conexão entre os possuídos e a velocidade. Já não são infestações ou possessões dispersas, agora são ataques sincronizados. Adolescentes em diferentes cidades vendo a mesma figura nos sonhos. Famílias inteiras que começam a ouvir as mesmas vozes à noite. Comunidades que sentem um peso invisível no peito na hora de dormir. Para mim, com poucos dias de diferença, tive que atender 2 mães. Seus filhos são colegas de escola, mas não tinham outra relação além dessa. Nem sequer se falavam antes. Foi aqui no Texas. Os 2 começaram a mandar mensagens para os celulares de alguns alunos e pais, revelando amores, paixões e infidelidades, reais ou inventadas, mas com detalhes íntimos, impossíveis de se saber por meios naturais. Quando um grupo foi confrontar uma delas, a porta da casa se abriu e aí eles perceberam. A mulher estava há dias sem comer nem tomar banho e tinha seu filho amarrado a uma grade no quintal dos fundos, quase morto sob o sol. Na sala da outra mulher aconteceu exatamente a mesma coisa. No ritual, ambas riram de mim e disseram: "Tempus deficit, sacerdos parum restat iam venit ium rete." Frase idêntica, ambas da sua. O que significa? O tempo está acabando, sacerdote. Falta pouco. Ele já está vindo, Yunhet. E o mais alarmante, as entidades parecem reconhecer os rituais. Elas riem deles, zombam do latim, esperam o momento exato para confundir o sacerdote. É como se tivessem estudado o nosso manual. Isso foi algo que o Papa nos advertiu. Belial. Todos sabemos que no inferno ele é um rei. Os príncipes o obedecem. No nome significa sem lei e representa a maldade, a corrupção e o engano. Ele realmente conhece a linguagem da igreja e a usa contra nós. Não tenham medo porque o que ele copia não tem vida.
mas sejam astutos como falcões e mantenham a energia, a ternura e o coração puro de um beija-flor. Porque sim, teremos que bater nossas asas rapidamente. O Santo Padre nos disse algo que me deixou gelado. Que Belial não ataca ao acaso. Ele está escolhendo particularmente pessoas boas, que representam os valores da família e, portanto, da humanidade. E que pode parecer que agem como um exército que prepara a invasão final. Mas também o Papa nos encheu de esperança, de forças para enfrentá-los. Porque ele disse que existe a possibilidade de que talvez a parte angélica que ainda resta no coração dos demônios sente que algo está para mudar e que Belial acredita que esse algo é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esteja convencido de que será em breve e que o tempo para nos corromper e nos afastar dele está se esgotando para eles. O Papa descreveu o padrão com clareza. Os ataques se concentram em pessoas nobres, mas em lugares onde a fé enfraquece, onde a solidão se multiplica e onde as famílias estão por um fio, ameaçadas pelas crises. Ele nos falou de 3 objetivos de Belial: quebrar a família, seduzir a juventude e desgastar a igreja por dentro, tornando menos eficazes os ritos que conhecemos de cor. Ele não busca apenas possuir indivíduos, ele busca possuir estruturas, culturas inteiras. Muitos de nós já sentimos isso no campo. Paróquias sobrecarregadas, médicos desesperados e pessoas que já não distinguem entre doença mental e opressão espiritual. O Papa pediu que o nosso ministério seja também de consolo, estar presente, acompanhar, sustentar quem sofre. Porque a guerra não é só de ritos solenes em salas fechadas, mas também de proximidade nas ruas, nas casas, nas escolas. O mais inquietante é que o Papa afirmou que isso é apenas a primeira fase, que Belial não vai se contentar com algumas centenas de milhares. Seu objetivo final é instaurar um reino de desespero, onde Cristo pareça ausente e todos reneguem e se afastem de Deus. Bem antes da sua vinda. Eu sou o documentalista. E isso foi... Vaticano em pânico, 300 exorcistas convocados de emergência.